Olá, a paz do Senhor. Eu gostaria de, nesse vídeo, compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A palavra comunhão no original grego aparece como koinonia. E esta palavra nos dá a ideia de companheirismo, a ideia de associação, de comunidade, de participação em comum, de relacionamento, de intimidade. Afinal, não há mais nada que seja apenas meu ou seu. Comunhão é ter em comum todas as coisas, ou seja, todas as coisas são nossas, minha e sua, é nosso. Penso que a melhor explicação sobre o significado da expressão comunhão é o próprio uso dela na palavra de Deus. João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, ele nos diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ainda na sua primeira carta, capítulo 1, no versículo 7, João nos diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não há como nós dizermos que temos comunhão com Deus, se primeiramente não houver comunhão uns com os outros. O texto ele continua falando a respeito do partir do pão. O significado dessa expressão nesse texto pode ser entendido como sendo Jesus, o próprio Cristo, o pão da vida. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 51, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu der, eu darei pela vida do mundo. Meus amados, este pão na palavra de Deus também tem um outro significado. Ele é identificado como a própria palavra. Primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu João, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. A palavra nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logo é necessário que exista o estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus, que é essencial para que nós conheçamos a Deus e recebamos dele as bênçãos. Por isso que a palavra de Deus nos mostra que eles permaneciam no partir do pão, lendo, estudando a palavra, conhecendo Deus através de Jesus Cristo, para que eles pudessem receber bênção e bênção com abundância. Em terceiro, nós vemos a oração como parte desse texto. Paulo fala para nós na Epístola aos Romanos, capítulo 12, do versículo 10 até o versículo 12. Ele nos ensina dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor.
Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. A oração tem o poder para santificar todas as coisas, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Assim diz Paulo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5. E ainda escrevendo aos Colossenses, o apóstolo diz, no capítulo 4, versículo 2, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Meus amados, nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos orientando que devemos perseverar em oração com ações de graça, porque existem alguns que não querem a comunhão, não querem estudar a palavra. E aí, esses irmãos ou essas pessoas acabam por viver uma vida pedindo, suplicando a ajuda do próximo, ao passo que se eles estivessem na comunhão, eles teriam bênção, seriam abençoados de maneira abundante. Eu queria deixar para você essa reflexão. O segredo para ser abençoado de maneira abundante é praticar essas 3 regras básicas desse versículo. São regras bíblicas. As regras básicas são regras bíblicas. Comunhão, partir do pão e a oração. Que ao ouvir esta palavra você entenda que a comunhão é estar junto, porque estando junto em comunidade, em intimidade, eu vou saber o que você precisa, você vai precisar o que eu preciso. E aí, automaticamente, eu vou poder orar pelos teus problemas, você orar pelos meus problemas, e vou poder te ajudar, e você me ajudar. Ao partir o pão, eu vou poder também te ajudar de maneira que você possa conhecer a Cristo e através dele conhecer a Deus. E finalmente, nós vamos orar juntos e vamos alcançar a vitória em Cristo Jesus. O segredo para ter uma vida abundante e abençoada consiste em praticar essas 3 regras básicas que se apresentam nesse texto para nós. Comunhão, partir do pão, que é o estudo da palavra, e a oração. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família e que o nome do Senhor seja presente através de Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia de paz em Cristo.